Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu quero, neste momento, dar continuidade à meditação da palavra que foi pregada no dia 9 de junho de 2019 na Família da Fé. Continuando o texto de Romanos, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito de nós sermos corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo, e precisamos do auxílio de um ao outro para que possamos então estar edificando todo o corpo e todo o corpo possa crescer, o crescimento que procede de Deus. E ele fala, a partir do versículo 6 dessa carta aos Romanos, capítulo 12, da seguinte maneira: então, tendo diferentes dons, segundo a graça de Deus que nos foi dada, se for profecia, o dom de profecia, então profetizemos segundo a medida da fé. Se ministério, seja em ministrar. Se ensinar, haja dedicação no fazê-lo. Ou aquele que exorta na exortação, ou que contribui, faça com liberalidade. O que governa, o que preside, faça com diligência. E aquele que demonstra misericórdia, faça isso com alegria. Então, o apóstolo Paulo está falando a respeito de diferentes manifestações, funções do corpo, que é distribuída pelo Espírito Santo, cada uma dessas funções, conforme o dom de cada um. Segundo a graça de Deus, nós não somos merecedores de absolutamente nada. Mas ele fala, por exemplo, a respeito da profecia. Se você recebeu um dom de profecia, faça segundo a proporção da sua fé. Por quê? Muitas vezes nós recebemos palavras, entendimentos, discernimentos a respeito de determinadas coisas ou de pessoas. Palavras proféticas que Deus nos dá para falar com outros irmãos, para contribuir com a edificação daquela pessoa. E muitas vezes nós temos dúvidas se aquilo vem da nossa cabeça ou se realmente o Espírito Santo falou conosco de maneira que nós devemos ser usados por Deus e dar aquela palavra profética, uma palavra de ensino ou de exortação. Então ele fala assim, seja conforme a proporção da sua fé. E você então libere a profecia que Deus deu através do seu Espírito Santo para que outra vida possa ser edificada, consolada ou exortada. Então ele fala a respeito disso. Depois ele fala a respeito de ministério. Se você exerce um ministério. E a palavra ministério é diaconia, é ser um diácono de Deus, não por causa que tem um cargo numa igreja local, mas tem a disposição de servir. Servir, às vezes, com coisas absolutamente naturais. Não é uma palavra profética que você está recebendo e está dando, mas simplesmente você está com o seu trabalho, com a sua dedicação, você está servindo ao corpo, servindo aos irmãos de alguma maneira. E ele continua dizendo também, aquele que ensina, faça com dedicação também. Então, às vezes tem pessoas que têm esta capacidade de transmitir a palavra de Deus, não somente um ensino bíblico, mas também um ensino de princípios e de valores, de conduta, de maneira que outras pessoas podem aprender pelo reto procedimento com temor diante de Deus e podem então ser consagradas, renovadas e fortalecidas na fé. Então assim o corpo está funcionando, um membro ajudando o outro. Depois ele fala a respeito de exortação. E muitas vezes nós falamos a respeito de exortação como se fosse alguma coisa de bronca, alguma coisa de uma varada, uma chicotada para a pessoa ser disciplinada. E às vezes a exortação tem a palavra de consolo, tem a palavra de ânimo, de fortalecimento, que o Espírito de Deus usa uma pessoa para trazer consolo e trazer força e ânimo para outro ser edificado também. Depois ele fala a respeito daquele que reparte os seus bens, aquele que tem o dom da contribuição, para que então possa fazer com liberalidade, com generosidade, de tal maneira que outras pessoas possam ser bem supridas e bem cuidadas também. Depois ele fala aquele que preside ou aquele que governa, que possa fazer realmente com boa diligência, com dedicação também, para que todo o corpo local possa estar funcionando com uma presidência, com uma direção, com uma liderança eficaz que faz com que outros possam estar sendo despertados para também contribuírem com as suas funções dentro do corpo. E aquele que demonstra misericórdia, faça com alegria. Então, ter uma percepção de pessoas que estão sofrendo, ter uma percepção de pessoas que estão carentes e pode usar essa misericórdia para estar cuidando, para que possa estar exortando, para que possa estar suprindo necessidades. Assim, o apóstolo Paulo está falando a respeito dessas funções no corpo. Qual é a sua função? Certamente, Deus te colocou num corpo local.
Deus te inseriu numa família de fé para que você possa, com aquilo que Ele te entregou, você possa ofertar, oferecer os dons do Espírito, oferecer as suas capacitações, os seus talentos naturais, de maneira que você seja abençoador de muitas vidas. Então, segundo a graça de Deus, que você e eu não merecemos, mas que nós possamos ser usados como abençoadores de outras vidas para a glória do nome de Jesus, com vidas sendo edificadas e fortalecidas em Deus, para também desempenharem as suas funções e todos nós crescermos, o crescimento que procede de Deus. Que Deus nos abençoe a caminhar e obedecer aquilo que Ele tem determinado sobre nós. Andemos debaixo dessa graça de Deus, em nome de Jesus.